Ô Luiz Felipe Dávila, e aí uma das soluções que vem sendo aventadas e que até a imprensa tem discutido bastante nos últimos dias é o nome de Aloysio Mercadante, que deixaria o BNDES e iria para a Petrobras. Aloysio até teria se encontrado com Jean Paul Prates e dito que o presidente da República chegou a conversar com ele, Mercadante, sobre a possibilidade dele fazer essa transição de cargos, assim, sair da presidência de um para ir para outra. O mercado meio que deu uma arrepiada, porque, na verdade, seria um nome também bastante alinhado hoje às políticas do governo. Bom, o ponto que o Alan Gani tocou é fundamental. O pior modelo da Petrobras é o modelo híbrido, tá certo? Que metade do governo interfere e outra metade tem que olhar para o mercado. Não dá para olhar para os dois lados. É por isso que a Petrobras vem vivendo essa crise desde o governo Dilma. A Dilma quase quebrou a Petrobras, né? Não podemos esquecer disso, justamente por causa da ingerência política ditando a política da empresa. Depois a empresa foi recuperada, tá certo? Mesmo ao ser recuperada, quando ela volta a ser a grande empresa petrolífera de novo, tal, o que acontece? Começa a interferência política. Porque onde tem dinheiro, os políticos ficam malucos para ir lá tomar conta daquele dinheiro, tá certo? Aí o que acontece? Veio o governo Bolsonaro, 4 mudanças de presidente na Petrobras por causa de ingerência política. Aí vem o governo Lula, a mesma coisa continua. Então a gente tem que resolver o modelo. Esse modelo híbrido faz com que a empresa não só perca valor de mercado, como perca a sua visão estratégica, o que ela quer. Todas as empresas que produzem energia fóssil, como a Shell, a Exxon, estão todas fazendo esse grande plano, assim, como é que nós deixamos de depender menos da energia fóssil, porque o mundo está caminhando para isso. Isso é um plano de longo prazo que não pode ficar sofrendo interferência política a cada mês. Opa, agora precisa de caixa, vai lá na Petrobras e muda a política de dividendo. Não é assim que se faz, tá certo? Então, a escolha de Mercadante é, na verdade, um péssimo sinal, porque aí é a escolha de que acabou essa dúvida, que a Petrobras vai ser, sim, um órgão do governo e vai atuar de acordo com o governo e esquece o mercado. Isso vai ter, sim, enorme impacto na vida da Petrobras, porque a Petrobras, a gente não pode esquecer que tem milhões de acionistas e não é tubarão do capitalismo, não. Um monte de gente que compra ação da Petrobras porque é uma companhia estável que paga dividendo. Então, isso vai, sim, afetar o valor da companhia, o valor da companhia no mercado, porque isso é um sinal claro de que agora a Petrobras vai agir de acordo com a sinfonia da política e não com a sinfonia do mercado. A sinfonia da política está tocando para você também, Gustavo Segre, nesse tema? Atrapalhando. A diferença entre preocupação e desespero está precisamente no que está acontecendo agora na Petrobras. Quando você linka PT e Petrobras, dá uma preocupação. Quando você coloca pessoas políticas a dirigir a companhia para uma política teoricamente desenvolvimentista que o mercado não vê como certa, aí começa a ficar desesperado o mercado, porque fala, vamos pegar, e o mercado tem memória. A gente pode não ter memória, determinados eleitores podem não ter memória, mas o mercado tem memória. E lembrando da época da corrupção, lembrando da época da Dilma, em que foi uma interferência absolutamente do Estado, colocou a Petrobras como a pior empresa em gestão e a mais endividada do mundo. A maior empresa endividada do mundo era a Petrobras nessa época. Então você vê que aí aplica, inclusive, dentro de todas as pautas de urgência da justiça, não está sendo tratado aquela decisão monocrática de não permitir que políticos possam ser parte de empresas como ela. E aí a junção de todos esses insumos vai dar um bolo muito azedo. O que foi, Piperno? Estava me lembrando aqui do grande Roberto Campos, o avô. Né? Ele começa a fazer cara de reflexão, aí eu já sei. Uma figura icônica no liberalismo brasileiro e tal. O Roberto Campos, então, toda semana ele publicava textos, análises em jornais do Estado de São Paulo, acho que no Globo e tal. E esses textos deram, então, origem a um livro que eu recomendo para todo mundo, né, que embora discorde muito dele, já li praticamente todos esses textos, até porque o Roberto Campos, entre as suas virtudes, estava a descrever muito bem. Ele era um sujeito muito culto. Você podia discordar, mas os textos eram saborosos e tal. Mas aí o Roberto Campos tinha a mania de chamar a Petrobras de Petrossauro.
A figura icônica do nosso liberalismo chamava Petrobras de Petrossauro e argumentava, naquele tempo com alguma razão, que do jeito que a Petrobras ia, o Brasil jamais conseguiria ter autossuficiência na produção de petróleo. E a história mostrou que ele errou redondamente em relação a isso, especialmente a partir do início da exploração do pré-sal. Mas a gente ainda importa uma parte para fazer o blend de petróleo. Não é completamente autossuficiente. Não, pera, exporta... Fazer uma mistura, porque tem o problema das refinarias. Tem poucas refinarias. Por quê? Porque a produção cresceu tanto que não consegue Não, mas não é isso, tudo. Porque foi preparado para um óleo do tipo mais leve, aí o tipo óleo de óleo, pesado, que é, tem que fazer a mistura. Inclusive, a refinaria Abreu de Lima, ela é uma refinaria que já foi pensada nisso, inclusive, para refinar um outro tipo de petróleo. Mas hoje o Brasil tem tantos excedentes que se tornou um grande exportador e vai se tornando um exportador cada vez maior em função disso. É óbvio que em vários países do mundo, as maiores, por exemplo, a maior empresa petrolífera do mundo é a Saudi Aramco, uma empresa do governo saudita. É óbvio que vai ter muita influência política lá, assim como, por exemplo, na Gazprom russa, que não é mais do Estado, mas é óbvio que o governo russo interfere nisso. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não vejo muito sentido, por exemplo, do governo se livrar da joia da coroa, uma empresa que dá tanto retorno para ele, inclusive. Claro. Agora, eu acho que o modelo mais correto para a Petrobras hoje não passa nem pela mudança de regime, se vai ser híbrido ou não. É a Petrobras sair do guarda-chuva do Ministério das Minas e Energia e responder diretamente para o presidente da República. Piper, respondendo à tua questão, né, que você fala o seguinte, vai se livrar da joia da coroa, porque o governo é o maior acionista da empresa, portanto recebe a maior parte dos dividendos. Veja o caso da Vale. A Vale, ela era estatal e uma empresa altamente lucrativa. A partir do momento que ela foi privatizada, aí que tá. Ela passou a gerar, mais dinheiro para o governo, Piperno, via impostos do que quando ela distribuía dividendos. Não pode ser a mesma coisa para a Petrobras? Porque tem um fator histórico que faz muita diferença em relação a isso. A Vale foi privatizada no fim dos anos 90, certo? Governo Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Não é algo, né, tão impactante como petróleo e energia, mas é uma matéria-prima, um insumo extremamente importante também. Só que, naquele momento, quando ela foi privatizada, ainda aqui para a Vale, para o Brasil, não havia o grande apetite chinês. O grande apetite chinês, na verdade, ele contribui e muito para esse gigantismo que a Vale acabou adquirindo. Então, a Vale passou a ganhar aquele que é hoje o seu grande cliente. O Dávila está discordando de você ali. O que foi, Dávila? Piperno, a razão pela qual a estatal não pode continuar como estatal, a Petrobras, é justamente pelo que você está dizendo. A mudança da matriz energética exige investimento, inovação, correr risco, vai perder dinheiro em uma coisa, vai ganhar dinheiro na outra. Tudo que cria desconforto quando existe um controle político. Então, esta é mais uma razão pela qual o governo pode continuar sendo acionista da Petrobras, sendo um dos grandes acionistas da Petrobras, mas se ela quiser ter esta inovação num campo energético, cada vez mais vai demandar dinheiro, investimento, parceria, agilidade, não pode ter esse controle político. Imagina ter um ano que nem passou a Petrobras, com essa interferência de ministro, presidente. Não dá. A companhia gasta mais tempo resolvendo as questões políticas do que focando na sua inovação. E acho que o que a Petrobras inovou, sabe por que ela inovou nessa parte de exploração de águas profundas? Justamente porque político não entende nada de petróleo. Se entendesse, ia querer colocar lá irmão, amigo, mulher, criar um comitê para indicar gente, ia dar bobagem. No Brasil, as coisas quando acontecem certo em estatal e em governo, é porque ninguém presta atenção naquilo porque não tem conhecimento do fato. Porque se tivesse, ia apoderar, ia abocanhar. Mas prestava. Você vai se lembrar muito bem, e essa história é muito saborosa, é evidente que você se recorda dela, até o Severino Cavalcante, num determinado momento lá atrás, ele falou, eu quero indicar o diretor daquela diretoria que fura poço. Ele estava atento.
Mas é isso. Mas e como eles não entendem da tecnologia, o que é água profunda, os técnicos da Petrobras, e aí a gente precisa recordar aqui que a Petrobras tem um time técnico de primeira. Claro. A Petrobras sempre teve gente de primeira. E essa turma trabalha. Agora, essa turma trabalha debaixo do radar político, porque se a turma política entendesse o que está... Imagina esse negócio do combustível verde, se amanhã descobre que isso é um grande negócio e estatal começa a se meter no meio, a criar órgão, a criar controle. Nós vamos perder uma enorme oportunidade. Então, a Petrobras precisa ter uma governança, e você sabe muito bem que todas essas empresas que você citou, o esforço que estão fazendo para mudar a matriz econômica. E no caso da Arábia Saudita, a melhor coisa é que o príncipe ou o rei é o dono da empresa, então afeta diretamente o dividendo dele na pessoa física. Então ele é o mais entusiasmado em investir em pesquisa e desenvolvimento para a companhia depender menos do petróleo. Então, o momento energético que o mundo vive, o pior modelo que pode ter é essa enorme ingerência política na empresa. Porque a empresa vai ficar gastando tempo em satisfazer as demandas de curto prazo da política e não vai investir nessas questões fundamentais de mudança de matriz energética. A Petrobras tem tudo para fazer isso, mas ela jamais vai conseguir fazer isso de maneira eficaz com todos esses urubus da política dentro dela, controlando ela. Esse é o ponto. Eu quero trazer aqui também que essa mudança de atitude, a partir do momento em que uma decisão mexe com o próprio bolso, também está acontecendo de alguma forma nesse momento aqui com o governo federal, em relação aos dividendos extraordinários, porque todo mundo ficou se perguntando, né? E só para a gente arrematar esse tema Petrobras agora, eu finalizo com isso. Por que o governo, depois daquela decisão que gerou tamanho prejuízo, com perda de valor de ações e o mercado chutando a canela de todo mundo, resolveu agora mudar de ideia e distribuir os dividendos depois de uma reunião de Rui Costa, Alexandre Silveira e Fernando Haddad? Por quê? A distribuição dos dividendos pode garantir ao governo federal 50 bilhões de reais até o fim deste ano. Então, isso pode garantir que o governo federal tenha um respiro maior, porque ele é um dos acionistas. Se há distribuição de dividendos, ele também se beneficia. Ou seja, a mudança de ideia acontece porque o governo também precisa, né, Gustavo Segré? Mas aí tem dividendos, royalties, impostos, são várias coisas. Sim. Eu não sei se é até esse final do ano ou até o final do governo. Mesmo assim, é uma bolada de dinheiro. Final do governo. É uma bolada de dinheiro, mas fica muito claro que essa determinação demagógica no começo de não vamos repartir dividendos porque temos que socializar a Petrobras e temos que preocupar para que a Petrobras seja uma empresa que trabalhe para as questões da justiça social, não colou. E agora que o valor está apertando, o orçamento está complicando, a arrecadação, mesmo com uma arrecadação recorde, as despesas também são recordes, então tem que pegar dinheiro de todo quanto é lado. E aí, com essa problemática que teve o governo em relação à desoneração da folha de pagamento dos municípios, ficou voltando dinheiro. Então, cadê? Aonde que nós temos? Deixa eu ver. Petrobras. Então, não, agora revimos a situação, vamos distribuir o cobertor está curto, os dividendos. Né? São 30%, só de distribuição de dividendos, nesse 43 e pouco, dá quase 13 bilhões de reais. Foi tentar cobrir o rostinho e o pé ficou de fora, né, Gani? Exatamente. A realidade, ela sempre se impõe, o mercado reage. E esse que eu acho que é o grande problema de você fazer uma política baseado na arrecadação e não no corte de gasto. Você fica sempre às circunstâncias do mercado, às circunstâncias aí do que pode acontecer, como foi o caso. Perdeu, como o Dávila trouxe, perdeu a arrecadação de um lado, então agora vamos compensar na Petrobras e tem que reverter a decisão.